Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14. Versículos de 1 ao 9. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 ao 9. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Podemos assentar, irmãos. Amém, glória a Deus. Nós estamos chegando no final de mais um ano, e esse ano foi um tanto quanto conturbado, por causa de uma série de coisas, irmãos. Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas. Eu quero dizer para você: não fique desorientado. Apesar de tudo que aconteceu nesse ano, eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã para duas coisas. A primeira é essa: não fique desorientado. E a segunda seria: não tenha os seus olhos entenebrecidos pelas coisas que acontecem. Amém, irmãos? Deus, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo onipresente, onipotente, onisciente, o Todo-Poderoso. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Amém, glória a Jesus, aleluia. Às vezes vamos na igreja, irmãos, e ouvimos a palavra e não atentamos para a palavra que é dita. Às vezes nós viemos para a igreja dia após dia, dia após dia, ouvimos a palavra do Senhor sendo anunciada, vimos a palavra de Deus sendo pregada, mas nós não atentamos para aquilo que está sendo ensinado, nós não guardamos o que é ensinado, nós não aprendemos, e como alguns dizem, às vezes na hora da mensagem, na hora da palavra de Deus, nós estamos distantes, estamos longe, estamos desapercebidos. E o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse texto é justamente com relação a esse fato. Quando Tomé ele diz ali no versículo 5, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Tomé ele age como se aquilo fosse um fato oculto, um fato que nunca tivesse sido ventilado pelo Senhor, o Senhor nunca tivesse tratado aquilo. Isso mostra que de uma certa forma, durante todo o ministério do Senhor, tudo aquilo que o Senhor vem falando com os seus discípulos, fosse como se eles deixassem passar. Como se eles estivessem ali ouvindo dia após dia, mas tendo aquilo por certo. Não, amanhã eu ensino isso de novo. Amanhã vai ter uma outra oportunidade, eu aprendo isso amanhã. Hoje não, hoje eu posso pensar e me distrair com outras coisas. E Tomé ele fala para o Senhor: mas Senhor, para onde como que é isso? Que caminho é esse? Para onde o Senhor vai? É como se Tomé tivesse acordado e falasse: ué, o que está acontecendo? O que aconteceu aqui? O Senhor está indo? O Senhor está indo para onde? Que caminho é esse? Como é que eu vou também? É a situação que estava acontecendo, irmãos. Era o que estava acontecendo naquele momento. Se pararmos e percebermos, se ficarmos atentos ao que está acontecendo, nós vemos os discípulos perdidos.
perdidos, irmãos. E eu quero chamar a atenção para o que havia acontecido antes, porque tem toda uma sequência de fatos que ocorreram. Ocorreu a ceia do Senhor, ocorreu a lavagem dos pés, como nós aprendemos aqui no domingo passado. O Senhor estava dando ensinamentos ali, e o acusador, aquele que entregaria a Cristo, ele havia se manifestado. Já se sabia quem era que iria trair. E é dentro desse contexto que Tomé se mostra desapercebido, sem entender como que é isso. Não podemos fazer isso, irmãos. Nós sabemos que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E assim como Judas foi manifesto como um acusador, como aquele que entregaria o nosso Senhor, estamos à porta de acontecimentos escatológicos, aonde o anticristo se revelará, aonde as coisas começarão a acontecer, e não podemos nos dar ao luxo de estarmos desapercebidos, de estarmos desatentos, de estarmos sem conhecimento da palavra de Deus. Não podemos estar longe, irmãos. Não podemos de forma alguma estar longe. Porque o Senhor estava falando aqui de fatos que eram conhecidos. Uma melhor tradução, ela nos diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. O Senhor não está fazendo uma pergunta. O Senhor não chamou os discípulos e falou assim: ó, vem cá, vocês sabem para onde eu vou? Vocês conhecem o caminho? Não, ele está afirmando: vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Se eles sabiam e conheciam, é porque aquilo já tinha sido ensinado. Aquilo já tinha sido mostrado pelo Senhor. E se nós pegarmos e recorrermos aos versículos anteriores, fica claro que o Senhor estava indo para a casa do Pai, porque ele diz: vou preparar-vos lugar. Mas o discípulo demonstra uma preocupação por não entender aquilo que Deus estava dizendo. A palavra estava ali. A palavra era revelada. Como dizemos, não era nada velado, mas eles não compreendiam, irmãos. Eles não estavam apercebidos. Estavam sem rumo, sem direção. Amados, a palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela nos dá o direcionamento para onde devemos ir. Se desprezarmos esse instrumento, jamais conseguiremos navegar com precisão. E é isso que acontece, irmãos. As mentiras se multiplicam. Os falsos mestres aparecem dia após dia, buscando fama, buscando dinheiro, buscando poder. Mas a palavra de Deus revelada é acessível a todos que se inclinam a buscar a verdade. Deus não criou a sua palavra e escondeu e deu esse entendimento, esse conhecimento somente para um grupo específico, guardadinho no cantinho. Não! Ele fez questão de que todos pudessem compreender a sua palavra. Ele nos deu a ferramenta mais importante que nós temos na nossa caminhada. Nada do que eu digo para vocês, ou que qualquer um diga para vocês, pode ir contra a palavra de Deus. Porque Deus, ele continua sendo soberano. Ele continua sendo onipotente, onipresente, onisciente, o todo-poderoso, o Criador do céu e da terra. Então nós recorremos a Ele. Tudo nas nossas vidas deve ser colocado diante de Deus e diante da sua palavra. Se nós trouxermos as nossas situações diante da palavra de Deus, vamos ter direcionamento de Deus para aquilo que devemos fazer. Mas se buscarmos no coleguinha A, no coleguinha B, no vídeo A, no vídeo C, de pessoas que nem conhecemos, porque uma das coisas que Jesus falou foi o seguinte, ó: pelo fruto conhecereis a árvore. Mas hoje em dia nós comemos frutos de árvores que nem conhecemos, irmãos. E as que conhecemos, nós às vezes rejeitamos esse ensinamento, esse estudo, aquilo que nos falam, para nos alimentarmos de árvores que nós não conhecemos, não sabemos de onde vem, não sabemos qual é a origem, de onde que está saindo aquilo, e tomamos aquilo para si como verdade absoluta, e colocamos no nosso coração, e alimentamos, e afirmamos aquilo, irmãos. Não podemos fazer isso, irmãos.
Não podemos fazer isso porque o tempo se abrevia, irmãos. As horas se adiantam. E quanto mais elas se adiantam, a própria natureza nos mostra isso, que vai escurecendo. E conforme vai escurecendo, é mais difícil de nós enxergarmos. Como o Senhor nos disse, precisamos trabalhar enquanto é dia, enquanto há clareza de entendimento, enquanto podemos falar livremente, enquanto podemos aprender uns com os outros, porque Ele mesmo nos disse que vem a noite onde ninguém consegue trabalhar, irmãos. E a noite ela vai chegando com uma velocidade incrível. Me assusta a quantidade de coisas mentirosas e caluniosas que nós vemos na internet. Mas é um absurdo, irmãos. Chega ao ponto de não conseguirmos discernir o que é uma notícia real do que é uma notícia falsa, porque até mesmo as notícias falsas são passadas como reais. E precisamos perceber, irmãos, que o pai da mentira é o diabo. Ninguém que profere mentiras e que fala mentiras serve a Deus. Vocês compreendem isso, irmãos? Às vezes dizemos que não é hora de brincar de sermos cristãos. E isso pode trazer a sensação de que talvez tenha havido algum momento onde nós pudéssemos brincar de ser cristãos. E a realidade é que não há, irmãos. Nunca foi hora de brincar de ser cristão. Brincar de ser cristão é colocar 6 balas num revólver, tirar uma, rodar a roleta e tentar a sorte. Isso é brincar de ser cristão. Você está brincando com a sua eternidade. Então nunca foi tempo de brincar de ser cristão. Não é isso que o Senhor nos ensina, não é isso que a palavra nos ensina, não é isso o fundamento dos apóstolos, porque todos tinham como algo muito sério servir a Deus. Pense uma coisa. Quando nós entramos e começamos a trabalhar no Tribunal de Justiça e que somos chamados ou vamos ter uma reunião com uma autoridade, com o juiz, nos é encaminhado um e-mail onde tem uma série de palavras que nós devemos usar quando nos dirigirmos ao juiz, como devemos nos portar quando estivermos conversando com ele. Tem toda uma liturgia por trás daquilo. Mas o juiz não é Deus, irmãos. Ele é um homem. Mas eu tenho que me portar quando eu chego na presença dele. Eu não posso falar de qualquer maneira. Eu não posso agir de qualquer maneira. Agora, se eu faço isso com autoridade humana, como deve ser a minha postura diante de Deus? Eu deveria brincar com Deus? De forma alguma, irmãos. De forma alguma. Então não existe essa ideia de que não é hora de brincar de ser cristão, porque nunca foi hora de brincar de sermos cristãos. Mas talvez pelas mentiras, pelas teologias erradas e pelos erros ao longo dos anos, sejamos levados a acreditar que ainda existe tempo. Que o tempo é um bem que nós temos e podemos gozar de planejarmos aquilo que... Não, hoje ainda não é o dia de eu me consertar. Mas amanhã não, mês que vem, ano que vem, daqui a 6 meses, ou talvez quando eu estiver um pouco mais velho. Eu não vou levar as coisas de Deus a sério agora, porque tem tempo. Abra sua Bíblia no livro de Tiago. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16, diz assim: Eia, agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece.
E ele continua dizendo, e ele continua falando, ele diz mais, ele diz assim: em lugar do que desvies dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Somos presunçosos, irmãos. Somos uma sociedade presunçosa. Porque afirmamos e dizemos que vamos fazer, que vamos vencer isso, que vamos vencer aquilo, porque agora a ciência se multiplicou de tal forma que vamos conseguir derrotar o vírus e vamos povoar a Marte. E vamos fugir do Todo-Poderoso, mas ele diz o seguinte: ainda que você coloque a sua casa nas estrelas, louvado seja o nome do Senhor, dali eu te derrubarei. Não tem para onde correr do Senhor do universo, irmãos. Quando ele exercer o juízo dele, não tem para onde você correr, aonde você estará, num buraco, num bunker, não importa, porque ele é Deus, é um poder maior do que todas as coisas que nós conhecemos. Verdade, aleluia. Mas a nossa presunção, nós achamos que amanhã vai haver tempo para isso. E aí citamos a palavra de Deus, né? Porque nós gostamos de citar a palavra de Deus. E dizemos, porque há tempo para tudo, irmãos. É como se disséssemos assim, há tempo para tudo. Desde que seja para fazer o que eu quero e não o que Deus quer. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 12, 15. E vamos meditar um pouco sobre a brevidade da vida, irmãos. Porque existem pessoas nos nossos dias que vivem uma vida desregrada, uma vida de qualquer maneira, como se não fossem prestar conta disso, como se não fosse haver um juízo. Mas a vida é breve, compete a nós que os poucos momentos que estamos nessa terra, dediquemos ele a Deus, que é o autor e criador de todas as coisas. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15, disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, tens de depósito para muitos dias, muitos bens, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Tudo isso que você construiu, tudo isso que você tem, tudo isso que você julga ter, se você não tem a Deus, você não tem nada. Porque você está investindo em algo que é terreno, que é passageiro, como todas as coisas dessa terra. Nós aprendemos na escola que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Humanamente falando, terrenamente falando, é isso que está reservado para nós. Mas o Senhor veio para que nós tenhamos a vida eterna. E talvez você esteja rejeitando essa parte a mais do ciclo. Não podemos, irmãos. Não podemos estar desorientados, desapercebidos, agindo como se não soubéssemos as coisas que vão acontecer, as coisas que virão a acontecer nesse mundo. O que eu quero dizer, irmãos, é que a palavra de Deus nos deixa explícito as coisas que vão acontecer nos últimos dias. Mas ela nos deixa explícito isso justamente para não entrarmos em desespero e não começarmos uma seara de buscarmos coisas que ainda não são do nosso entendimento, que ainda não nos foram reveladas, irmãos.
podemos ficar desapercebidos, irmãos. Temos que meditar na palavra, porque ela nos dará direção a todas as coisas. Nós não podemos ser pessoas que somente repetem jargões, mas não praticam aquilo, não entendem, não compreendem, não vivem aquilo. Não podemos dizer que Deus está no controle de todas as coisas e não delegarmos a Ele o controle de todas as coisas e não buscarmos nele. Não adianta dizermos Deus fala, Deus faz, mas se não nos voltarmos para ouvir a sua voz e o que Ele tem a nos dizer através da sua palavra. Mais importa ouvirmos a Deus do que aos homens. Mais nos importa ouvirmos a Deus do que aos homens. Diante da nossa falta de percepção, que era o que estava acontecendo com os discípulos, o Senhor nos reconduz à direção correta através da sua palavra. O Senhor nos reconduz a Ele. Vamos voltar lá em João 14, no versículo 6. O Senhor percebe que os discípulos, que Tomé, que eles estão perdidos com relação a tudo aquilo que ia acontecer, com tudo aquilo que o Senhor estava falando, com tudo aquilo que o Senhor estava alertando, que o Senhor estava dizendo. Então, eles se encontram numa situação de desespero e o Senhor, Ele reconduz os seus servos à calma, à tranquilidade, à paz. Trazendo 3 afirmações que apontam para ensinamentos que Cristo já tinha passado aos seus discípulos, mas que os discípulos talvez tivessem se esquecido. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que Deus, Ele continua sendo onipotente, onipresente, onisciente. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Deus ainda é o Deus que livrou da fornalha, que fechou a boca do leão. Deus ainda é o Deus que livrou o povo da fome através de José no Egito. Deus ainda é o Deus que libertou o povo do Egito, que abriu o mar. E se você fica maravilhado com tudo isso que Deus fez, é porque você ainda não atentou para o que Ele ainda vai fazer. Está lá em Apocalipse, irmão. Podemos ler tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nessa terra. Se nós nos maravilhamos com o que Deus fez para libertar o povo dele do Egito, amado, você vai ficar estarrecido quando ver o que o Senhor vai fazer para nos tirar dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu quero que você atente para o E. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tudo isso é Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vem ao Pai. Quando Ele diz que ninguém venha, porque Ele está no Pai, se não for através dEle. O primeiro ensinamento que o Senhor está trazendo à memória é que Ele é o caminho. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Versículo 13 e 15, vamos ver em que momento o Senhor falou sobre isso, que o Senhor nos advertiu sobre isso. Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 15, diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Amado, Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 9, Ele também nos diz assim: eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta e Ele é o caminho. Ele
tinha ensinado isso. Ele nos fala sobre isso, nós devemos nos lembrar disso. Se nós nos lembrarmos que Jesus é a porta e que também é o caminho, não estaremos desapercebidos, não estaremos desatentos, não estaremos perdidos de forma alguma, irmãos. Aleluia. Agora repare que o Senhor não diz eu sou o caminho e a porta, Ele diz eu sou a porta e o caminho. Primeiro nós entramos na porta e então nós conseguimos seguir o caminho. O que eu quero dizer, irmãos, é que somente estando em Cristo, somente entrando na porta, nós conseguimos andar em Cristo, que é seguirmos o caminho. Não tem como andar em Cristo sem estar em Cristo. Se você acha que, não, eu conheço a Jesus, mas eu só não vou à igreja, não, irmãos. Você só pode, primeiro, entrar e depois caminhar. Por que isso? Porque se você não estiver em Cristo, não existe justificação, não existe santificação, não existe regeneração. A obra é dele, é por ele, é ele que faz, é para ele. Ele é o autor de todas as coisas e nós somos capacitados por ele a andarmos nesse caminho. Mas o caminho largo está aí. Não te exige nada, faz o que quer, anda como quer. Mas, irmãos, esse não é o caminho que a palavra nos diz. O caminho certo é o caminho estreito. Mas você só consegue ter a percepção do caminho quando você passa pela porta. A porta não está no final da jornada, não, ela está no início. Cristo é a porta, nós devemos conhecer a Cristo, entrarmos por essa porta e seguirmos esse caminho maravilhoso. O segundo ensinamento de Jesus, que ele traz à memória dos seus discípulos, ele é a verdade. Mas quando que Jesus disse isso para os seus discípulos? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 a 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo muito usado nos dias de hoje, né, irmãos? Mas sem compreender o que ele quer dizer. O Senhor não está falando de qualquer verdade aqui. Porque o fato de eu saber que cigarro mata não me liberta do cigarro. O fato de eu saber de que se eu roubar um carro eu vou preso não me impede de roubar. Essa verdade que o Senhor está falando, ela é muito mais poderosa. É uma verdade que transcende o entendimento humano, que ela vai além, que ela te liberta, que ela tira os laços que te prendem nesse mundo. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós lembramos que Jesus, lá no capítulo 14 de João, vai falar o seguinte: olha só, eu sou a verdade. Então nós podemos sim voltar no versículo 32 e fazermos uma troca e interpretarmos esse versículo da seguinte forma: e conhecereis a Jesus, o Cristo, que é a verdade. E Jesus, o Cristo, que é a verdade, Ele vos libertará. É somente conhecendo a Cristo, irmãos, que somos libertos das amarras desse mundo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Essa é a verdade. Cristo é o Filho de Deus. Essa é a verdade que liberta. Porque quando você olha para Ele morrendo naquela cruz, você entende que é por amor de mim e de você. Há uma desruptura. Há um novo nascimento. Não o nascimento da carne, do sangue, mas da água e do Espírito. A tua essência, ela é trocada.
e você passa a ser feito filho de Deus. É dessa verdade que o Senhor estava falando. E Ele falou o seguinte: se vocês permanecerem em mim, se vocês continuarem comigo, se vocês continuarem nessa caminhada, vocês vão saber qual é essa verdade. E aí Ele está falando para Tomé: Tomé, eu sou a verdade. Lembra, Tomé, daquele caminho que eu falei, que é uma porta estreita, mas que conduz a Deus? Tomé, eu sou esse caminho. E agora, Tomé, olha para mim, eu sou. Aleluia, eu sou a verdade, Tomé, a verdade que liberta, a verdade que tira as cadeias, a verdade que transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aleluia. Quando o Senhor ele diz que Ele é a verdade, traz um peso especial ao fato dele ser o caminho. Porque se o Senhor é a verdade, esse caminho é confiável. Esse caminho não tem erro. Nesse caminho não tem falha, porque Ele é a verdade. E Ele é o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ensinamento está lá em João capítulo 6, versículo 32 ao 35. Jesus é a vida. João capítulo 6, versículo 32 ao 35. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aleluia. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Quando o Senhor diz que Ele é o pão da vida, Ele fala que Ele é o detentor da vida. Ele é a própria vida. Só existe vida nele, irmãos. Nós olhamos para o Gênesis e vemos Deus criando o homem, e Deus dando vida ao homem. Nada do que existe veio a existir sem Deus. Sem Deus. É Ele que iniciou todo o processo maravilhoso que nós vemos de vida sobre a face desta terra. Nós podemos ver a Deus na excelência de todas as coisas. Ele é a vida. Ele é o pão do céu que desceu para nos dar essa vida. Mas os discípulos não estavam apercebidos disso, irmãos. Mas eu volto a dizer que tudo isso havia sido ensinado. Se nós continuarmos a leitura desse mesmo texto, nós vamos ver no versículo 48 ao 58 algo ainda mais lindo. Quando o Senhor continua falando: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mais explícito que isso, irmãos, é impossível. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne para comermos? Aquela interpretação literal, aquela necessidade de não querer entender aquilo que está bem na nossa frente, que é explícito, que está aberto. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim.
Aleluia. A sua vida é exclusividade de Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Este é o pão que desceu do céu. Não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Esses 3 ensinamentos haviam sido dados aos discípulos, mas eles deixaram passar desapercebidos. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus, nos libertando para que tenhamos vida nele. É isso que a palavra nos revela. E uma outra coisa é que não quero que vocês, irmãos, tenham os olhos entenebrecidos nesses últimos dias. Volte lá em João 14. Vamos ler a partir do 7. Jesus diz assim: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está afirmando: se vós me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. E ele diz: desde agora vocês o conhecem. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Às vezes somos incapazes de percebermos na nossa vida a presença de Deus, irmãos. E isso é muito triste. O Senhor está com eles. Haviam acabado de cear. Haviam acabado de receber ensinamento. E Filipe olha para Jesus e fala: Senhor, olha só, tudo isso que você falou aí, não preste atenção não. Mas faz o seguinte, me mostra o Pai, que para mim já está de bom tamanho. Vi a Deus ali, posso descansar tranquilo. Jesus, eu fico imaginando Jesus olhando para ele e falando: mas meu filho, durante todos esses anos eu tenho andado contigo. Durante todo esse tempo eu estou do teu lado, mas eu falo com você, você está voando, você está desapercebido, você está olhando para o nada. Mas eu estou aqui falando contigo, eu estou aqui te mostrando a minha palavra, te revelando o meu amor por ti, mas você está sem perceber. Jesus chega ao ponto de falar para ele: só crede que eu estou no Pai, o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Outro ensinamento que o Senhor tinha dito lá atrás: pelo fruto conhecereis. O Senhor fala: olha, se você está tendo dificuldade de entender que eu estou no Pai, o Pai em mim, que eu sou o próprio Deus aqui falando contigo, crê pelo menos por tudo que você viu, por todos os milagres, por todos os fatos que você presenciou. O Senhor está do nosso lado, irmão, mas simplesmente não notamos. E às vezes fazemos como Filipe. Pedimos a Deus algo que já temos, irmãos. Mas somos incapazes de ver que temos aquilo que Deus já nos deu e continuamos pedindo. E o Senhor fala: mas meu filho, eu já te dei. Eu já te dei autoridade, eu já te dei o poder, eu já te dei o Espírito, eu habito em ti. O que mais você precisa? Você não percebe que essa força que você tem em levantar e buscar a minha face, e meditar na minha palavra, que isso vem de mim? Você não percebe que o entendimento e a compreensão da palavra que você tem, que isso vem de mim? Você não percebe que eu tenho andado contigo todos esses dias? Porque foi promessa minha. Eu que disse que estaria convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Capítulo 6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 8 ao 17. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 17. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Amada, a palavra de Deus nos diz que, se fosse possível, o inimigo enganaria até os eleitos. Quando a palavra de Deus nos diz isso, não é por falta, não é por capacidade dos eleitos, não. É porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não permite que o povo dele seja enganado se o povo dele estiver na sua presença. É Deus quem revela, é Deus quem mostra. O rei da Síria pode até armar ciladas no caminho, tentando ludibriar, tentando pegar o povo, mas Deus, ele continua revelando, porque ele permanece sendo Deus. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Amado, onde há a palavra de Deus, há a revelação de Deus. Deus, ele não abandona o seu povo de qualquer maneira, largado lá, não. Deus é um Deus cuidadoso e zeloso. É aquele Deus que fazia uma coluna de fogo durante a noite, que aquecia, que dava direção, e uma coluna de nuvem durante o dia, que diminuía a força do sol para que o povo pudesse caminhar no deserto. E nós estamos falando de um povo que era rebelde. Agora, se tu anda na presença de Deus, se você tem amor por Deus, se você se volta a fazer a vontade de Deus, quanto mais ele falar por ti, irmãos? Quanto mais? Quanto mais? O rei da Síria pode preparar exércitos, ele pode mandar te buscar, ele pode te cercar, porque o mundo não se agrada da revelação de Deus. E o servo do homem de Deus se levantou cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Que faremos, irmãos? Cercaram a cidade, cercaram o povo, e agora? O que vai acontecer? Essa perseguição, o rei da Síria está vindo, a gente está aqui, olha ali quanta gente! Eliseu, você não está vendo aquilo, Eliseu? O que a gente faz agora? Amado, a falta de conhecimento e de discernimento leva ao desespero. Mas olha a atitude de Eliseu. Eliseu, ele não exerce juízo sobre o servo. Ele entende a dificuldade do servo em enxergar as coisas de Deus. Então Eliseu, ele disse: não temas. Ele acalma o servo: não temas. É como se Eliseu falasse assim: olha, eu sei, eles estão ali. E eu sei que isso está causando um desespero em você, em ver essas coisas acontecendo, tudo isso que está ao nosso redor, eles são muitos, eu sei, eu te entendo, mas calma, respira. 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 Porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, você precisa enxergar esse cuidado de Deus para com os seus servos. Isso não acabou, irmãos. Isso não acabou. Talvez para você isso não seja tão evidente, talvez isso não seja tão notório, mas eu quero pedir a Deus que abra os seus olhos para que você enxergue e
debaixo das ordens do Altíssimo, Oh, irmãos. meu Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Há 1 ano e meio atrás, um ano atrás, eu fui me deitar e Deus me mostrou o seguinte. Eu estava num lugar e eu caminhava com um homem, e esse homem caminhava junto comigo. E esse homem falava para mim assim: irmão, eu preciso aprender a lutar. Eu preciso que você me ensine a lutar. E ele tinha na mão um pedaço de madeira. E eu falava para ele assim: irmão, com essa madeira que está na sua mão, você não vai conseguir lutar. E eu ia numa árvore que tinha ao lado. E nessa árvore tinha um tronco, ela era grande, ela era verde, grande, e tinha um tronco. E eu chegava nessa árvore e começava a tirar desse tronco uma vara para entregar na mão daquele homem. Mas conforme eu pegava naquela árvore era como se o caule dela fosse carne e vertia o sangue. Eu dizia para ele: irmão, é com esse sangue, com essa espada que nós lutamos, com essa convicção de que Deus está conosco que nós lutamos. E então em sonho eu via um lugar onde estávamos muitos irmãos. E todos nós, por um grande período de tempo, batalhávamos, mas a peleja se tornava cada vez mais difícil, cada vez mais complicado batalhar. E o inimigo ia nos levando cada vez mais para trás, e para trás, e para trás. Quando eu via um homem, eu estava perto de um castelo, e esse homem falava para cá: venham para cá. E nós subíamos todos para aquele castelo, e aquele castelo ele era feito com grandes rochas, e dentro daquele castelo muitos estavam tristes, muitos estavam desesperados, e um falava comigo assim: irmão, acabou, não tem mais como, eles estão aí embaixo e vão nos vencer, louvado seja o nome do Senhor. Mas naquele exato momento eu olhava para trás, eu via os anjos de Deus vindo em direção a nós, e via um leão que saltava pelo monte. Eu falava: irmãos, o leão da tribo de Judá, ele nos dará a vitória, irmãos. É Deus quem nos dará a vitória. Não importa o que aconteça, não importa a luta, não importa a dificuldade, nós temos a vitória. E é nessas coisas, é tendo isso em meu coração que eu pelejo dia a dia, irmãos. Glória a Deus. Não se esqueça das coisas que Deus te mostrou, porque Ele te mostrou com um propósito, o propósito de te fortalecer, de te edificar. Não é para a glória sua, irmão. É para que você compartilhe, para que outros se fortaleçam. Não importa o quanto essa batalha, irmãos, ela se torne renhida e difícil e dura, nós vamos vencer em nome de Jesus, irmãos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque Ele virá em nosso socorro, irmão. Aleluia. Ele virá em nosso socorro, é promessa dele. Mas as coisas têm que acontecer, irmãos. Porque foi Ele que disse. Foi Ele que disse, Ele que nos revelou. Não tenha os olhos entenebrecidos, enxergue, irmãos. Enxergue que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos. Que nunca venhamos a esquecer que Ele ainda realiza milagres, que Ele ainda nos dá livramento, e que ainda que não haja milagres, ainda que não haja livramentos, Tiago foi morto, mas as cadeias se abriram para Pedro. Nem por isso Deus deixa de ser Deus, irmãos. Ele permanece sendo Deus, porque talvez a sua dificuldade, a sua luta, sirva de testemunho para outros, para que vejam e olhem como Deus é tremendo na vida dessa pessoa. Ele ainda nos ressuscitará naquele grande dia, irmãos. É para isso que nós olhamos, irmãos. Não existe nada maior do que isso. Nós temos a garantia, irmãos. E essa é a palavra que eu quero deixar para você, irmãos. Quanto mais as horas se adiantam, não esteja de qualquer maneira na presença de Deus.
É difícil, irmãos, a gente passa por luta, passa por dificuldades, mas retém a palavra. Retém a palavra porque ela te dá força, te dá ânimo. E abra os seus olhos e veja, irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.